No tempo perigoso em que estamos vivendo, as profecias referentes aos últimos dias exigem um estudo mais aprofundado. Isto porque há ainda muitas coisas imperfeitamente compreendidas e que por isso causam pouca impressão aos nossos sentidos. Muitos alimentam dúvidas sobre questões essenciais que estão claras na Bíblia, como, por exemplo, quem são as bestas de Apocalipse 13, o que é a marca da besta e como evitar recebê-la. Contudo, não fazem esforços decididos para eliminar suas dúvidas, esperando simplesmente que o Espírito Santo os leve artificialmente a uma melhor compreensão da Palavra de Deus. Outros ainda atacam impiedosamente aqueles que vivem em uma luz mais avançada do que a deles, causando angústia aos santos do Altíssimo. Estas pedras de tropeço, para não perecerem nas trevas, precisam humilhar-se perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo dos vivos, cada vez mais próximo. O último grande conflito será irresistível para aqueles que não se fortalecerem com as verdades das Escrituras, a ponto de alcançarem a subsistência fora da nova ordem mundial. O sermão de Jesus em Mateus 24 dá o caráter social, político e religioso de nossa época e está a cumprir-se diante de nossos olhos com um impressionante realismo, principalmente a partir da pandemia semi-artificial proveniente da China em fins de 2019. Já é hora, portanto, de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, diz Paulo em Romanos 13, verso 11. E a menos que nos ergamos a um estado bem mais elevado e santo em nossa vida religiosa, faremos parte das virgens loucas, ficando sem o devido preparo para o encontro com Deus. Olá, tudo bem? Muita chuva por aí? Aqui tem chovido uma barbaridade. Hoje, dentre os muitos pontos necessários para a nossa preparação espiritual, vamos falar um pouquinho sobre a identificação das bestas de Apocalipse 13, do dragão, da marca da besta, do falso profeta e do anticristo. Este desvendamento é importante, pois com ele manifestar-se-ão os principais fatores a ocorrer sobre a Terra nos últimos 7 anos de sua história. Vamos, pois, ao Apocalipse 13, 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O interessante é notar que esta besta recebe o seu poder e grande autoridade diretamente do diabo, pois que Apocalipse 12, verso 9, nos revela que o dragão é apenas outro nome de Satanás. Apesar de receber do diabo a posição que atualmente ocupa, essa besta acaba de ser homenageada por meio de um notável monumento na Praça das Nações Unidas, em plena América do Norte, a capital do protestantismo. E contando ainda com um suplemento, um par de asas de águia, caracterizadoras da influente nação norte-americana. A segunda besta que sobe da terra, conforme Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro
mas falava como o dragão. Essa segunda besta, de acordo com o texto, apesar de ter defendido o cristianismo, vai receber a autoridade da primeira besta, o que denota a sua subordinação à mesma, conforme diz o versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, juntos com ela. Faz, obriga, com que a terra americana e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Por passar a defender os princípios espiritualistas da nova ordem mundial, em vez do verdadeiro cristianismo, os Estados Unidos da América recebem o título de falso profeta, pois abandonam as suas características semelhantes às do Cordeiro de Deus, passando a aliar-se e a defender os propósitos da primeira besta. O monumento erguido na Praça das Nações Unidas é, portanto, uma versão moderna de Apocalipse 13, declarando que chegou o tempo dessas duas bestas agirem juntas, para dar o cumprimento histórico a esta profecia. E quem é essa besta híbrida com corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão? No nosso vídeo sobre Daniel 7, já tratamos exaustivamente esse assunto, deixando claro que essa besta representa o poder papal, sem a menor sombra de dúvidas. No final desta palestra, deixaremos a playlist dos vídeos sobre o livro de Daniel, onde os interessados poderão tirar as suas próprias conclusões. Seguindo com Apocalipse 13, verso 3, temos: então vi uma de suas cabeças, do dragão citado em Apocalipse 12, golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando foi que o papado, a quinta cabeça do dragão, depois de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma Imperial, recebeu esse ferimento de morte? Foi em 1798, ao final das guerras napoleônicas. Napoleão, após ter eliminado os nobres e demais oponentes considerados como algozes do proletariado comunista, atacou aquele que era tido por ele como o grande líder de todo o sistema, o Papa Pio XI, aliás, o Papa Pio VI. Berthier, seu general, foi enviado a Roma e aprisionou o Papa, levando-o para a França, onde morreu em pleno exílio. Essa prisão tinha a intenção de abolir para sempre a instituição do papado, e os escritores religiosos da época, com toda a razão, ligaram o fato com o cumprimento profético dos 1260 anos de domínio papal, iniciado em 538 d.C. Mas o que segue dizendo a profecia? Diz que a sua ferida, apesar de mortal em relação ao Papa vigente, seria curada em relação ao sistema papal como um todo, e que a terra, toda a terra ainda se maravilharia seguindo a besta. Apesar da Revolução Francesa ter dado um golpe letal à Igreja Católica, esse não foi o seu fim, porque a Bíblia diz que sua ferida mortal seria curada. Em 1929, 131 anos mais tarde, o papado recebeu de volta a sua sede, o Vaticano, os seus tesouros, o título de rei e, nas últimas décadas, vem ganhando terreno no território americano, chegando agora ao seu domínio quase total. Vejamos a seguir os versos de 5 a 8. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Já temos visto algo desse tipo? E a autoridade para agir 42 meses. Esse tempo ainda não chegou. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, para difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.
foi-lhe dado também que lutasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A escalada do poder papal vai ser acelerada daqui para frente, contando com a forte influência americana, até chegar ao nível de ser adorado pelos que habitam sobre a terra, mas que ficaram fora do plano da redenção. E logo termina a primeira parte do capítulo 13 com uma advertência para a nova ordem mundial e um estímulo para os crentes. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Finalmente, o capítulo 13 termina dizendo que os Estados Unidos da América ainda obrigarão seus cidadãos a terem um sinal na mão direita ou na testa, conforme o verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, Deus obriga que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, ficamos hoje por aqui. Concluiremos esta mensagem no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz, no temor do Senhor e curtam a nossa mensagem musical. Tchau!